Então, continuando aqui, ó, a gente tem o item 74, que tem alguns conjuntos, como E, conjunto de pessoas nascidas fora do Brasil, estrangeiros. O item P, conjunto de pessoas nascidas no estado de Pernambuco. O F, conjunto de pessoas nascidas na cidade de Recife, estado de Pernambuco. O X é as pessoas que nascidas no estado que se situa a sua escola, ou seja, aqui no caso, estado de São Paulo. O Y, conjunto de pessoas nascidas na cidade que situa a sua escola, que é a cidade de São Paulo. E no B, o conjunto de pessoas nascidas no Brasil. Aí, o que ele quer? Ó? No item A, você pertence a quais desses conjuntos? Então, você vai ver. Você nasceu no Brasil? Você nasceu em São Paulo, cidade? Você nasceu no estado São Paulo? Ou você nasceu em outro estado? Então, você vai ver qual você pertence e vai colocar aí. Se é B, se é Y, se é o F, o P ou o E. No item B, cite dois colegas da classe que pertencem ao grupo Y, ou seja, pessoas nascidas na cidade de São Paulo. E um outro exemplo de quem não nasceu na cidade de São Paulo. Justifique. Mas vai colocar alguém que você sabe que não nasceu em São Paulo e vai colocar aí. No caso, cidade de São Paulo. Na sua sala, não sei se tem ou não tem. Mas um exemplo sou eu. Eu não sou de São Paulo. Eu nasci em um município vizinho, Guarulhos. No item C, ó, quais os elementos do conjunto das pessoas que pertencem a P e não pertencem a F? P é as pessoas nascidas em Pernambuco e F é as pessoas nascidas em Recife. Ou seja, quem são as pessoas que pertencem ao P e que não pertencem ao F? Qualquer um que não nasceu, então, ó, no Recife, né? Qualquer outra cidade lá de Pernambuco, né? Aí você vai colocar aí. No D, cite dois conjuntos do quadrado acima que não tem elemento em comum. Então você vai ver lá quem pode não pertencer a nenhum deles. E vai colocar aí. No E, complete com está contido ou não está contido. Y, se ele está ou não contido em X. Y é as pessoas nascidas na cidade de São Paulo. X é as pessoas nascidas no estado de São Paulo. Quem nasce na cidade de São Paulo? Será que está contido no conjunto do estado de São Paulo? O P, pessoas nascidas em Pernambuco, ela está contida em E, pessoas nascidas fora do Brasil? O P, seguindo adiante, ele está contido ou não está contido em B, ou seja, o P, pessoas nascidas em Pernambuco, fazem parte das pessoas nascidas no Brasil? Aí você vai ver se sim ou não, vai colocar se está contido ou não. Mesma coisa, ó, B em relação a P. Então você vai colocar aí e vai responder. Esse aqui eu não dei nenhum exemplo aqui resolvido, porque esse é mais tranquilo. Você vai ter agora aqui, ó, o 75 também, que é mais tranquilo. Aí ele quer que você represente isso numericamente com um número real, ou um número inteiro, ou com uma expressão. Por exemplo, ó, Marcela dividiu um bolo em 6 parcelas iguais. Cada uma das parcelas corresponde a alguma coisa do bolo. Então você vai colocar a fração que representa. Então você vai ver lá, foi dividido em 6 partes iguais. Era um bolo dividido em 6 partes. Então você vai colocar a fração que representa um bolo dividido em 6 partes. Reinaldo pagou R$ 69,00 na compra de 3 DVDs de mesmo valor. Se tivesse comprado 2 DVDs, ele teria pago, aí tem um espacinho, reais. E embaixo tem um espaço para você colocar a expressão. Então o que você vai ter que fazer? Divide 69 por 3, descobre o valor de cada DVD. E depois que você descobrir o valor de cada um, você vê lá quanto que vai valer os dois, tá? No item C, ó, a área do piso quadrado é de 70 metros quadrados. Cada lado desse piso mede. Se o quadrado aí deu 70, você tem que trocar dois números iguais que vai dar 70. Só uma dica, provavelmente 70 aí não vai ter um número bem exato. Você vai dar um número quebrado. Lembrar como é que a gente fazia para achar a aproximação? Então, use aquela ideia lá que a gente viu na aula, tá? No D, uma peça com 14 metros de tecido foi repartida em 4 partes iguais. Cada uma das partes mede. Isso está bem fácil de fazer, né? Ó, foi repartida. Repartido é
conta de divisão. No E, se a temperatura em um dia de inverno era mais 4 graus Celsius e teve uma queda de 6 graus Celsius, a temperatura passou a ser de... Aí você vai colocar o valor aí. Então você vai pegar aí o 4 e tirar o 6. Lembrando lá, sinais diferentes, conta de menos, fica o sinal do número maior. F. Se a medida do comprimento do contorno de uma praça circular for dividida pelo dobro da medida de seu raio, o resultado será... Lembrando lá, ele quer o comprimento do contorno de uma praça circular dividida pelo dobro da medida de seu raio. O dobro da medida do raio é o diâmetro. Então você vai pegar lá o comprimento e dividir pelo diâmetro. O resultado vai ser... Comprimento dividido pelo diâmetro dá um valorzinho lá que a gente falou, que era um número irracional, que aparece, vira e mexe nas nossas aulas. Então, logo o pessoal vai lembrar qual que é esse valor. No G, o musical durou 2 horas e 20 minutos. Esse valor pode ser indicado por... Então, vai colocar as 2 horas e vai pegar esses 20 minutos e transformar em horas. Só que lembrando, então vai estar 2, alguma coisa. Esse alguma coisa é a porcentagem da hora. Então pega o 20, divida por 60, vai dar um número aí quebrado, multiplique ele por 100, que você vai saber qual é a porcentagem, para colocar depois da vírgula. Vai ficar 2, esse valor que você vai descobrir, ok? Os outros, depois eu vou colocar aqui na videoaula, que são os de expressões algébricas. Eles são um pouquinho mais complicados, tem até uma brincadeira lá para adivinhar número, mas vocês vão ver que não é tão difícil assim, agora aqui no começo. Aí eu vou colocar separado, que aqui lá dá um pouco mais de trabalho, tá bom? Ok, aí, caso alguém tenha dúvida, é só perguntar no dia do plantão.